Só de você comparecer aqui hoje, nesta noite, eu creio que Jesus já te deu a vitória. Quem crê assim? Eu vou aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos louvar. Só um hino apenas, nós já vamos entrar na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Louve comigo a Senhora. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a Pode se assentar. Eu não vou cansar a igreja, não, meu Deus. Porque já foi, todo mundo já louvou, já adorou, já oraram, não é verdade? Então eu vou ler aqui uma palavra
E eu vou ser breve, prometo para os irmãos que eu vou ser breve. Tá bom, irmãos? Eu prometo, vou ser breve porque os irmãos me entendam aí, meus irmãos. Eu não estou bem, muito bem ainda. Tá bom? Eu espero que os irmãos entendam. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Livro de Timóteo. Oh, glória a Deus. Segundo Timóteo 2, para a glória do nome de Jesus. Eu vou ser breve, viu? Amém? Que nem eu falei, meus irmãos. Eu creio que tem muitos vasos aqui, muitos pastores, que podiam muito bem pregar a palavra de Deus aqui nessa noite. Aleluia. E eu queria falar para os irmãos que o irmão Adão é um homem sem letra. Não tem assim estudo. Glória a Deus. Não fiz nenhum curso, mas para ler a palavra de Deus. Amém? Segundo Timóteo 2, para a glória de Deus, e o verso 20, que diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de barro, uns para a honra e outro, porém, para a desonra. De sorte que se alguém purificar-se dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para todo o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quem é vaso de Deus? Eu sei que tem muito vaso aqui nessa noite. Pode se assentar. Eu sei que tem muito vaso aqui. Sei, meus irmãos, que tem muito vaso de Deus aqui, vaso de honra aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz acerca dos vasos, mas irmão, tem muitos querendo ser vaso nos dias que nós vivemos. Mas para ser vaso não é fácil não, irmãos. Para ser vaso, você vai ser perseguido. Para ser vaso, você vai ser caluniado. Para ser vaso, muitos não vão aceitar o teu chamado. Para ser vaso, muitos não vão aceitar a maneira a qual Deus te usa. Aleluia, a qual Deus te chamou para a obra dele. Aleluia. Meus irmãos, eu fico vendo muitos querendo ser vaso, mas para ser vaso, você tem que estar numa certa posição de vaso. Para ser vaso, para ser usado por Deus, você tem um certo preço a ser pagado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil ser vaso, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer acerca de muitos vasos. Louvado seja Deus. Muitos vasos de honra. E eu creio que aqui nessa noite não é diferente. Tem muitos vasos aqui para a honra de Deus. Tem muitos vasos que foi chamado, aleluia, aqui nesse lugar para ser usado por Deus. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer acerca de alguns profetas de Deus, aleluia, que tinha chamado de Deus, que Deus usava na presença dele. Mas hoje eu estou vendo que os profetas de Deus, eles têm se acovardado, aleluia, já não tem pregado mais o que Deus manda, já não fala mais o que Deus manda,
aleluia, quantos profetas de Deus, nos dias que nós vivemos, aleluia, que estão se vendendo, estão sendo comprados, já não prega mais a verdade. Quem é que te chamou? Foi Deus ou foi o homem? Aleluia, se foi Deus, prega a verdade, fala a verdade, fala o que Deus manda, não tema o homem, deixa de ser covarde. Levante o comandar a sandalária. Quantos profetas têm se acovardado? Já não prega mais a verdade, já não fala mais aquilo que Deus manda, está obedecendo o homem e deixou de obedecer a voz de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vem dizer, meus irmãos, no livro de Crônica, acerca de um profeta por nome de Micaías. A Bíblia diz que Micaías, ele pregava a verdade, falava a verdade, aleluia. E hoje eu vejo os profetas de Deus se acovardando. Antigamente os profetas de Deus profetizavam para a autoridade, eles profetizavam era para rei, para a rainha, aleluia. E hoje os profetas estão temendo ao homem e já não fala mais o que Deus manda. A Bíblia Sagrada diz que Micaías era profeta de Deus. Micaías, ele pregava a verdade, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Josafá foi e fez aliança com Acabe, mas diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que agora Acabe persuadiu a Josafá para que fosse com ele para pelejar, mas diz a palavra de Deus, aleluia, que Josafá temia Deus, aleluia, ele tinha um cuidado com o povo. A Bíblia Sagrada vem dizer, meus irmãos, aleluia, que agora Josafá ele olha para cá e diz: olha, será que aí não tem ainda um profeta de Deus para que possamos consultar a palavra do Senhor? Acabe falou: olha, tem homem aí, mas esse daí ele só profetiza maldição contra mim. Ele nunca profetiza bem. Ele diz que mandaram mensageiros para ir buscar Micaías. A Bíblia Sagrada diz que aqueles homens que foram buscar Micaías, eles falaram: olha, vê lá o que tu vai falar na presença do rei, porque lá tem 400 profetas profetizando para que ele possa ir em paz para a peleja que Deus é com ele. Aleluia. A Bíblia diz que Micaías olhou para aqueles homens e disse: olha, aquilo que Deus pôs na minha boca, isso eu falarei. Profeta de Deus, ele prega a verdade, ele não tem nome. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Micaías chegou na presença do rei, e ele olhou para ele e disse: iremos a peleja ou deixaremos que ir? Aleluia. Micaías olhou para ele e disse: olha, eu olhava sobre os montes e eu via disperso como ovelhas que não tem pastor. Aleluia. A Bíblia diz que Acabe ficou irado. Ele diz: eu não falei, esse homem só profetiza maldição contra mim. Mas Micaías, ele era profeta de Deus. A Bíblia diz que Acabe disse: falou, pega esse homem, leva ele, entrega lá, aleluia, para o chefe do cárcere e trata ele com pão e água de amargura até que eu volte da peleja. Micaías olhou para ele e disse: olha, se tu voltar em paz da peleja, não foi Deus que falou na minha boca. Levantou as talhas.
profeta de Deus, ele não agrada ninguém. O profeta de Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se for benção, é benção. Se for estreito, é estreito. E receba em nome de Jesus. Tem muitos só pregando bênção, só vitória. Receba chave de carro, receba aí, receba, aleluia. E deixou de pregar a verdade. A minha Bíblia diz: doa-se quem doer, mas prega a verdade. Quando só prega bênção, só vitória, só receba, aleluia, e deixou de pregar a verdade. A Bíblia diz que, pois bem, foram para a peleja. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que, aleluia, Acabe disse para Josafá: vou disfarçar, vou entrar na peleja. Mas a Bíblia Sagrada diz que o profeta tinha profetizado. E a palavra do profeta de Deus não cai por terra. Se foi Deus que falou, vai cumprir. A não ser que não foi Deus que falou na boca do profeta. A Bíblia diz que ele disfarçou e entrou na peleja. O moço, com a sua simplicidade, pegou a flecha, apoiou no arco. Ele diz que foi na juntura da coraça de Acabe. A Bíblia Sagrada vem dizer, meus irmãos, que Acabe falou para o moço: vira o carro, me tira da peleja que eu estou ferido. A Bíblia diz que, aleluia, quando só acabou-se a peleja, a Bíblia diz que agora Josafá vai voltando em paz para a sua casa. Deus tomou o profeta Jeú e foi de encontro agora, louvado seja Deus, aleluia, Acabe. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que agora o profeta diz: olha, por tudo é feito aliança com aquele que aborrece a Deus. Está vindo aí contra ti uma grande multidão para pelejar contra ti. A Bíblia diz que agora Josafá entendeu, aleluia, e ele disse: pequei contra Deus. A Bíblia diz que agora, meus irmãos, louvado seja Deus, ele punhou a congregação para orar, punhou a congregação para jejuar, até os animais não comesse, não bebesse, aleluia, louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que agora, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus, aleluia, se arrependeu e Deus levantou o profeta no meio da congregação, aleluia, e Deus diz: olha, dai ouvido, toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus, a peleja não é vossa, é Deus que pelejará por vós, é Deus que pelejará por vós. Helena, Juliandreco, eu sei que aqui tem vasos de honra,
Aqui tem vaso de ouro, tem vaso de prata. Sinta a presença dele, sinta a presença do Espírito de Deus nessa noite. Quem sabe há quanto tempo você já não fala em mistério com ele? Quem sabe há quanto tempo você não sente mais a presença? É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Sinta, raba, sudecanta, laba, sudecaia. Sarai, decanta, deva, sufianda. Eu quero ver, cadê os vasos de Deus aqui nessa noite? Ei, profeta, aqui você tem liberdade, aleluia. Tem muitos profetas que ele só é profeta lá no terreiro de Maria. Aqui você está no lugar certo, está na casa do oleiro. Cadê os profetas? Cadê? Deixa eu ver os profetas. Ei, Júlia. Cadê os profetas? Deixa eu ver. Você não pode ser vaso. Vaso tem que dar lugar para o Espírito de Deus. Vaso não recebe nada com a boca fechada. O Senhor diz: abre a tua boca que eu te encherei. Abre a boca, fala com ele, adora ele. Minha séria. Ele adora subcanções. Padre, providência, paciência. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar, nessa noite. Ele levantou. Pode adorar, aqui você tem liberdade, pode adorar. Aqui você está na casa do Pai. Pode adorar. Começa. Pega cá. Pula, esquerda, suíte, tá. Põe, vai pro cá, subiquinha, e pra cá, subindo cá, vai pro cá, põe, piquinha, lá. E pra cá, sonho, subiquinha, e pra cá, seja naça. Adore! Eu vou deixar, pode demorar. Nossa. A palavra de Deus, irmãos, ela vem nos dizer no livro de Ezequiel. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 13: ai dos profetas loucos
que segue o seu próprio espírito, que segue a adivinhação mentirosa, quando diz que eu, Senhor, falei o tal, quando eu não falei. Ai deles! Ai deles! Aleluia! Nos dias que nós vivemos, tem muitos profetas se vendendo, sendo comprado, vendendo aquilo que não é dele, aquilo que Deus deu. Mas eu quero ver naquele dia, ai deles! Não venda o que não é teu, foi Deus que te deu. Levante, ouve as trevas, anda. A palavra de Deus diz: de graça receber, de graça dar. Eu só vou na tua igreja se o Senhor me pagar X. Eu só vou lá se você me pagar um pão hotel. Levante, ouve. Eu quero ver o que vai ser desses profetas daquele dia. Aqui você pode enganar o pastor da igreja, pode enganar os obreiros, mas eu quero ver enganar Jesus. Aí eu quero ver, profeta. Você quer ser profeta, mas não é fácil ser profeta, não. Quer ser usado por Deus, irmão? Mas não é fácil ser profeta, não. Ai, a serpanta. A Bíblia diz que os profetas, irmão, de antigamente eles eram profetas mesmo. Eles pregavam o que Deus mandava. Deus mandava ele lá entregar, ele ia lá e entregava, não importa quem era. Se era autoridade, se era rei, se era rainha. A Bíblia diz que, aleluia, no livro de Isaías 38, acerca do profeta, que Deus toma Isaías e diz: vai lá e profetiza para ele. A Bíblia diz que quando Isaías chegou lá, profetizou por ele e disse: olha, põe a tua casa em ordem, senão tu vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que quando o homem ia saindo, irmão, ele sentou no meio do pátio, a palavra de Deus veio até ele e disse: volta lá novamente, volta lá e profetiza para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Que posição que ficou esse profeta, hein, irmão? O homem tinha profetizado que ia morrer. Agora Deus manda ele lá e voltar e fala: profetiza que vai viver. Que posição ficou esse homem? Você já pensou que posição ficou o profeta? Se fosse nos dias de hoje, eu creio que tinha muitos já chamando de falso profeta, petejando, aleluia, louvado seja Deus. Mas os profetas de Deus, irmão, eles não temiam, eles entregavam o que Deus mandava, não passava na frente de Deus, não passava na frente do Espírito. Hoje Deus manda entregar 10, ele quer entregar 20 para agradar o povo. Cuidado, profeta, cuidado. Você não foi chamado para agradar ninguém. Você foi chamado para agradar aquele que te chamou para a obra. Talvez você não esperava essa palavra hoje. Quem sabe você queria ouvir outra coisa, né? Quem sabe não era isso que você queria ouvir aqui hoje nessa noite. Mas escuta, eu não vim aqui para te agradar.
Não vim aqui pregar para você ouvir o que você quer. Eu vim aqui pregar o que o meu Senhor mandou eu vim falar. Você está entendendo? Sabe o que acontece, pastor? Sabe o que acontece? Tem muitos profetas que ele vai lá na casa de Maria e ele profetiza, ele entrega a profecia e salta e fala e diz: quando chega aqui num lugar como esse, cadê os profetas? Cadê os profetas, irmão? Tu não é profeta de Deus, aqui que é o lugar. Aqui você está na casa dele, na olaria de Jeová, é aqui que é o lugar. Levanta aí, Jesus, os profetas para profetizar. Levanta, Senhor. Fica com medo de mim não, irmão, eu só estou pregando. Você é profeta, dá lugar, deixa não se usar. Aleluia. Aleluia, servacica, antuia, na cacianta. Tem dois irmãos aqui, ó, que eu estou pregando aqui, Deus falando o tempo todo. Dois irmãos que estão aqui. O Senhor Jesus diz assim, irmão, te prepara. Elebre a sete antiobra. Ele a caçume que antiobra as pagas. Se prepara. E envia o unção de Deus descendo sobre ti. Elebre a sete antiobra. Se prepara, filho, levá-se-a, porque o meu Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Dois irmãos que estão aqui, eu vou apontar para não demorar muito, aquele que está lá fora, lá, aí, ó, senhor aí, olha para mim aqui, isso, recebe a ceia, naia, subi, Andara, Xandaraba, lembrar-se ande, confias, neve, faço, rúvia, levante-o e assim que me caia, lembrar-se, tu não disse que queria que Deus falasse contigo, lembrar-se, Antônia, olha Deus hoje falando, levava, Xandaraba, ainda antes que tu pensasse, eu já sabia. Levácia, sou eu Deus que sonda e conhece o coração do homem. Conhece a Antônia, se atenta, tu saberá que eu sou Deus que falei aqui hoje nesse lugar. Levácia, tu se lembra que tu disse Deus, vai a Antônia, entra, Senhor. Olha o Deus hoje entrando. Sairei daqui hoje na tua frente. Então, tu saberá que eu sou o Senhor poderoso de Israel, a minha paz vos dou. Aqui você está no lugar certo, profeta. Aqui você está no lugar certo. Levácia, tem uma dessas irmãs aqui. Você tem chorado, você tem falado com Deus, você tem derramado lágrimas. E você tem dito, Deus, mas até quando? Faça, Senhor, uma obra. Trabalha, serve, anda. Meu Deus diz assim que Ele vai fazer, e tu saberás que Ele é o Deus poderoso de Israel, que fala contigo aqui hoje.
Raciana, ela, Uia, Calado da Cacique, Caia, Jaqueta, mulher, Evássia, tenho visto teu gemido, tem vezes que tu não tem mais nem palavra, Maria Senha, mas ó Deus, tenho visto, tem chegado diante de mim, para ser Maria, nenhuma das tuas palavras cairá por terra, Evássia, porém Deus, pelejar por ti, levanta, papai. Tu saberá que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de Israel, a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! Quatro irmãos aqui, ó, quatro, que me revelam o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus, nesta noite, Ele está entrando na tua causa, e Ele peleja pela sua causa, e Ele te dá vitória. Rápido, por favor, contato. Um está aqui, dois aqui, três, falta um ainda, lá em Bela, quatro. Os outros ali recebem pela fé, a Bíblia diz que pela fé você também recebe. Recebe pela fé, irmão. Se a tua fé não alcança, a minha alcança, recebe aí. Aleluia! O Espírito de Deus me revela aqui, ó, que aqui no nosso meio tem três dessas irmãs. Que me revela o Espírito de Deus que duas dessas, você já passou pela medicina, mas a medicina não resolveu o teu problema. Mas Jesus manda te dizer que Ele ainda opera milagre na vida daqueles que creem. E Ele está aqui hoje, nessa noite. Duas aonde? Rápido, uma em pé lá, encostada lá, uma lá, a senhora. Cadê? Falta uma. Ainda não, você não quer ver ali de óculos. Aleluia! Agora tem a última, uma. O Senhor me diz assim que tem algo para você que você acha que é impossível, irmão. Mas é impossível para você, irmão. Mas para Deus é possível. O Deus das causas impossível, Ele está aqui nessa noite. Aonde está essa irmã? Isso, filha. Você crê nisso? Então recebe de Deus. Eu não sou ficar aqui muito tempo. Vamos ter que fazer uma vigília, porque a hora não dá. Nós vamos ter que fazer uma vigília, apesar que eu vou sair daqui e vou para a vigília ainda. Eu vou sair daqui e vou para a vigília. Mas se nós tomar muito tempo aqui, nós vamos ter que fazer uma vigília, porque por causa do horário, meus irmãos. Mas ser profeta de Deus não é fácil. Você pensa que é fácil? Bem, eu vi a irmã falando aqui que ela estava com câncer e Jesus curou ela. E Jesus cura mesmo, irmão. Jesus cura, olha para mim aqui. Está vendo eu saltando, pulando, correndo? Jesus cura. Fui lá onde nós fazíamos um exame de rotina rápido, eu vou terminar já. Chego lá, o médico olhou para mim e falou: você tem que fazer um exame bem sério, mais aprofundado. Ela falou: você está com problema na próstata. E que hora dura, hein, irmãos? Hora dura, né, irmãos? Mas Jesus, Ele ainda cura. Jesus ainda opera milagre na vida daqueles que creem. Aleluia! E aqui estou para a honra e a glória do Senhor nessa noite, para falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e Satanás não presta.
Aleluia! Hoje eu corro, eu ando. O serviço que eu trabalho, irmão, um serviço muito pesado. Trabalho no Ceasa de Campinas. Levanto 1h30 da manhã para trabalhar. Trabalho duro. Não sinto mais nada para a glória dele. Porque Jesus, ele é fiel. E ele vela pela sua palavra para ela cumprir. Se você não recebeu um milagre, se você não recebeu a bênção, é porque você não está com a fé viva nele, porque a tua fé está pequena. Põe a tua fé em prática e você vai ver se Jesus opera milagre ou não opera. Aleluia, eu estou vendo pessoas já indo embora, irmão. Eu acho que é bom nós terminar o culto. Vamos deixar para outro dia, porque o horário está um pouco, bastante já estendido. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia, em nome de Jesus. Mas se você é profeta de Deus, irmão, prega a verdade, fala a verdade, doa-se quem doer. Glória a Deus. O Espírito de Deus me revela, rápido, eu vou terminar já, é muito rápido. O Espírito de Deus me revela que uma pessoa do lado das irmãs, que Jesus quer te curar aqui com a enfermidade do seu estômago nessa noite. As mãos de Deus estão sobre ti. Lá, já está acenando lá, e antes de eu levantar, de eu terminar a revelação. Jesus cura ou não cura, irmão? Jesus opera milagre ou não opera? O Espírito de Deus me diz que aqui tem uma dessas irmãs que está pedindo uma bênção material para dentro do seu lar. É para lá para o teu lar. Jesus diz que Ele está aqui hoje. E Ele te lá. Olha, nem esperou eu terminar. Está com a mão levantada já. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Espírito de Deus me revela aqui que aqui tem uma irmã. Presta atenção. Eu não sei se você vai levantar as mãos. Mas o Espírito de Deus me revela que por esses dias atrás, tu fizeste algo que entristeceu o Espírito de Deus. Mas depois você se arrependeu e pediu perdão para Deus. Uma dessas irmãs, não sei se tu vai levantar as mãos. Se você não levantar, fica entre você e Deus. Quer a bênção, irmã? Acabou até o glória a Deus, está vendo? Acabou o glória a Deus. Onde é bênção, tem 10 levantando as mãos. Mas partiu para esse lado, acabou, glória a Deus. Acabou. Aí não é eu não, é a irmã do lado ali, ó. Revelação é com ela. Você não quer se humilhar? Não é para tua vergonha, não, é para a vergonha de Satanás. Estou vendo que a irmã não vai se humilhar. Mas fica entre você e Deus, tá bom? É por isso que muitos não gostam de mim, por causa que Deus parte para esse lado, aí já viu. Quando passa para o estreito, aí o povo não gosta, né, irmão? O povo só quer bênção. Passou para esse lado, pronto. Não, aí não. Mas cuidado, os olhos de papai tudo vê. Os olhos de papai estão como chama de fogo. Não tem jeito. O Espírito de Deus me diz que aqui tem 2 irmãos que Deus entrega um talento para esse irmão aqui nessa noite. Deus entrega uma ferramenta, um dom de Deus para você. São 2 irmãos que estão aqui. Olha, irmão, e você tem pedido para Deus esse dom. Você tem pedido, você tem falado com Deus que você quer. Mas olha, se lembra bem, se Deus, quando Deus te der, não rejeite em fazer.
o querer de Deus. 2 irmãos, você tem pedido. Eu estou esperando, ainda não. Estou esperando, irmão. Aquele que está em pé lá é um, ó. Viu, meu irmão? Quando Deus te der, não rejeita, não. Um está aqui no culto, aqui, ó. Um está aqui. Aqui. Leva a sua, camarachanda, rabarraga. O lavação de canto, e a cana, a caçou, eu colho, de cara. E de caçou, eu colho, e a cercada, caçou. Profitia, do colha, mandaca, subitia, do. E pra cá, subitia, de canto, que hace. E pra cá, sonhou, do colha, subitia, do colha, cercada. Me diz o Senhor que tem uma dessas irmãs aqui. Que Jesus está mandando te dizer, irmã, para você usar o talento que Ele te deu. Deus está falando, cadê o talento que eu te dei? É para você usar. Uma dessas. Rápido, por favor. Meu Deus. Eu podia chamar aquelas duas ali que levantou a mão, mas o Senhor não me disse ainda. Ainda não. Cadê? Não quer. Se olhar aquela lá de trás, lá, ó. Que olhou do lado, para trás aí. As outras recebem pela fé. Aquele do lado aí. Usa o que Deus te deu. Cadê o talento que Jeová te deu? Para que pediu? Se não era para usar, então não pedisse. Deus te deu, foi para você usar. Esse irmão prega duro demais, ele fala muito duro. A minha Bíblia diz que palavra dura, ela não mata ninguém. Não, ela edifica. Você sabe o que é que mata o crente? Faz o crente sair da presença, você sabe o que é? Aleluia. Ele assuma da cantarraça. Fica com raiva de mim, não. Fica com raiva de mim, não. Fica não. Olha, se você quiser reclamar depois que nós terminar aqui, ó, reclama com ele. Fala com ele. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. 2 irmãos aqui em cima do púlpito aqui. E Jesus disse assim: vai nessa tua pouca força que eu, Deus, vou te honrar. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu sou contigo. 2 que está aqui. 1 está aqui. Está aqui no púlpito, falta 1. Glória a Deus. Vai nessa pouca força que eu vou te honrar. Chega, meus irmãos. Não vou passar para os irmãos que vão louvar. O grupo vai louvar. Eu vou passar para os irmãos. Irmãos, eu não posso estender por causa do horário, né? Não posso. Mas eu não posso deixar também de pedir, né? Né, pastor? Eu posso pedir? Posso. Então eu vou pedir. Você que não teve a oportunidade, você vai ter agora. Põe a mão na bolsa aí. Não deixa sair aí não, viu, irmãos? Não deixa passar aí não. Põe a mão na bolsa aí. Põe a mão na carteira aí, irmão. Vamos ajudar a obra de Deus em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Vamos ajudar aqui. Em nome de Jesus Cristo, ajude aí. Olha, a obra de Deus ela é carente, irmãos. É eu e você que temos que ajudar essa obra. Não tem patrocinador, não.
Não é que nem aquelas igrejas por aí, não. Aqui somos nós que temos que patrocinar. E Deus vai te dar recompensa, amém? Ajude aí. Em nome de Jesus. Ajude aí, irmãos. Eu vou passar por um grupo de varão que vai louvar o Senhor, tá bom, meus irmãos? Mas ore por mim. Eu preciso da sua oração. Eu preciso. Olha, nós temos um grupo de oração. Todo dia de madrugada nós estamos lá orando. E eu vou apresentar cada um de vocês aqui. Nós estamos lá todo dia, irmão, de madrugada orando, clamando a Deus. E eu vou apresentar a igreja do Senhor. Aleluia, ore por mim, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi um prazer, irmão. Aleluia, está revendo algum dos irmãos aqui há quanto tempo? Faz tempo, né? Mas quem é vivo aparece, revendo algum dos irmãos aqui. Foi um prazer, viu, meus irmãos? Foi um prazer. Irmão Natan ali, Deus abençoe, filho de Deus. Em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E o grupo vai louvar o Senhor.